Salve, salve família, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jean Marcel, moro no Japão e bora trocar uma ideia? Família, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês, assim como tá na thumbnail, como o Japão é um país contraditório. Contraditório em que sentido? A própria palavra, a própria frase, ela já se decifra. Então deixa eu contar para vocês a primeira coisa. Uma das coisas quando você vê alguém falando sobre as coisas que mais gosta no Japão, inclusive sexta-feira no serviço, eu perguntei para um rapaz que nasceu aqui, qual é a coisa que mais te chama atenção no Japão que você acha assim sugoi? E ele falou para mim assim, a segurança. Aí na hora eu comecei a pensar, né? Falei assim, poxa vida, todo mundo fala a respeito de segurança no Japão. E é uma coisa que também ela tem que ser levada em consideração, mas ela é parcial. Então, se você não tiver sabedoria para entender que esse assunto ele é muito delicado, ele vai muito mais além do que você imagina, você fica meio que compactuando com algumas coisas. Lembrando que esse é o meu ponto de vista, é o que eu vejo, é como eu interpreto. Você pode olhar de outra forma e ver com outros olhos, tá? E eu respeito também a tua opinião. Mas veja bem, hoje é um vídeo mais de bate-papo, trocar ideia e curiosidade sobre o Japão. E talvez você já esteja morando aqui, ou você venha para cá, ou você nunca vai vir para cá, mas você gosta de ouvir sobre a cultura japonesa. Esse pode ser um assunto que você já tenha ouvido em outros canais, mas não dessa forma que eu vou colocar para vocês aqui. Japão, um país contraditório. Só que essa segurança, para mim, ela sempre foi parcial, assim como tantas outras coisas aqui no Japão. E eu não estou criticando o Japão, eu estou falando de algo que acontece, eu estou comentando sobre uma realidade no Japão. Tá? Eu moro aqui, eu vou continuar morando aqui, eu amo essa nação, só que tem os pró e os contra. E tem as questões também que são meio duvidosas. Esse é um dos exemplos. Começando aqui a respeito de segurança. Olha só, você deixa o celular em algum lugar quando você volta a instalar, 90 e poucos por cento das vezes, com certeza vai estar lá. Ou alguém já pegou e levou para um Koban, né? Uma delegacia, mas geralmente vai estar lá. Tá? É muito raro quando você não encontra. Já aconteceu conosco, comigo, com a minha esposa aqui no Japão, de esquecermos mercadorias e quando nós voltamos estava no determinado local que nós deixamos, estava lá. Coisas que não são realidade em outros países. Tudo bem, você acha que isso é uma segurança? Firmeza, faz parte, né? Você anda assim com o seu smartphone, com o seu iPhone de última geração na rua, você deixa do lado do teu banco, você sai ali para fazer outras coisas. Nós estamos em restaurante, nós deixamos o celular em cima da mesa, bolsa, carteira, e nós vamos buscar ou no banheiro, ou nós vamos buscar algum tipo de suco na máquina, né? E quando nós voltamos está tudo lá. Isso nós vamos em lugares abertos e movimentados, nós fazemos a mesma coisa, isso também acontece. Nós estamos no trânsito e é bem sinalizado, é raro quando tem alguma briga ou algo do tipo assim, meu, isso é muito raro, na verdade eu nunca vi, é seguro também nessa questão. Nós estamos em casa, nós podemos deixar destrancado onde nós moramos, eu posso falar da região onde eu moro, posso deixar destrancado e não acontece nada, ninguém mexe. Os funcionários do correio e das empresas de transporte e entrega de mercadoria, eles deixam mercadoria na porta do apartamento e às vezes fica horas ou mais de um dia e quando nós chegamos está lá na porta. Mas eu quero falar para vocês de outra coisa que acontece aqui que diz respeito à segurança e que para mim o Japão ele é contraditório, que é a respeito do bullying. Tá. O que é o bullying? O bullying é o excesso de perseguição, seja ela psicológica, seja ela o que for. No Japão isso é chamado de ijime. Ou sabe quando é um cyberbullying? Eles chamam de neto ijime, né? Que é tipo de net, né? Bullying na internet, né? Aqui acontece muito, mas muito mesmo, sabe? Tipo, é um país que ele é hiper preconceituoso. Eu já passei por isso aqui em algumas situações. Uma vez eu morava numa cidade praiana, né? Eu tinha acabado de vir da praia. Eu tava de regata e lá todo mundo usa regata, bermuda. É diferente daqui, é difícil nessa região que eu tô agora alguém de regata. Mas lá era normal.
e eu tava andando e tal, e de repente, tipo, a pessoa, tava vindo um japonês com um filhinho, e ele passou por mim, tipo, antes de passar por mim na minha frente, assim, ele olhou pra mim, o filho dele olhou, ele olhou pro filho dele e falou, Kwai, né? Tipo assim, ó, que medo, né? Tipo, com medo de mim. Isso é bem preconceituoso, né? Mas é a cultura deles, mas enfim. Isso, o que eu quero dizer, nós estamos falando de duas gerações, então é passado de pai para filho e o filho continua. Eu tenho aqui exemplo de pessoas que são meus amigos, que os filhos passam por bullying na escola, passam por idime na escola. Só que na cultura japonesa, o que acontece? Eles creem que isso é uma preparação para que eles sejam adultos fortes e eles consigam segurar pressões psicológicas. Cara, isso não tem nada a ver. Na verdade, essa cultura ela é meio americanizada, porque isso vem da América. Isso vem dos Estados Unidos. E aqui eles têm muita coisa relacionada aos Estados Unidos que eles absorveram e colocaram na cultura japonesa. Só que o que acontece com essas pressões psicológicas, essas perseguições, né? Esses bullying e o cyberbullying? Pessoas se suicidam, ficam excluídas, pessoas começam a ter depressão, pessoas começam a ter ataque de pânico, pessoas se sentem inferiorizadas. Só coisas negativas acontecem. Então não tem nada de bom quando há um bullying. Não tem como você partir do pressuposto que uma criança que passa bullying, ela vai ser uma criança, um adulto melhor no futuro. Isso não existe. Então é meio primitivo, meio arcaico esse tipo de pensamento, mas acontece aqui. E isso acontece constantemente. Mas por que acontece constantemente? E eles falam assim, nós estamos criando leis para isso e para aquilo e tal. Mas é furada, porque isso já faz quanto tempo que acontece e continua só aumentando. Os casos de bullying registrado em todas as províncias são absurdamente altos e eles não param, eles só aumentam. Então, para você ter uma ideia, antes um pouco de 2020, nós estamos em 2022, antes um pouco de 2020, numa estatística, 40 e poucas pessoas foram presas por causa de bullying, ou netoidime, né, ou cyberbullying. Tá, se eu falar para vocês que os casos são milhares, somente nas escolas, eu não vou falar nem de fábricas, são milhares os casos de bullying aqui no Japão, você vai ficar abismado com a quantidade de BO em delegacias, fora aqueles que não falam a respeito do assunto. Então, vamos raciocinar rápido aqui. Se existe todos esses casos que já estão registrados e ainda acontece muito mais, a única coisa que vem na nossa mente é que só aumenta por quê? Porque há uma negligência do governo em relação à resolução desses casos. Se há uma lei criada e aplicada severamente como deveria ser feito, esses casos eles iriam diminuir e não aumentar. Quando um amigo meu recebeu a notícia que o filho estava sofrendo bullying na escola, ele saiu correndo e foi em direção, porque as crianças vão andando e voltam andando. Quando ele chegou lá, o filho estava no meio de uma roda, sofrendo agressões. Agora imagine isso no psicológico da criança. Quando ele chegou lá e falou para parar e falou que ia chamar a polícia, sabe o que as crianças falaram? Chama, não tô nem aí. Por que uma criança ia falar isso? Porque ela sabe que nada vai ser feito. Ela sabe que não vai ser resolvido. Ela sabe que a lei é frouxa a respeito do bullying no Japão. Tá, e agora eu quero falar a respeito da segurança. O que adianta um governo se preocupar com a segurança externa, a segurança física, a segurança material, de você poder deixar tudo que você quiser em qualquer lugar e ninguém mexer, se você tem um governo que não se preocupa nem um pouco com a tua segurança mental e psicológica, que é justamente o que essas crianças estão passando, que os adultos estão passando em fábrica, que os idosos estão passando dentro de fábrica. Então por que o Japão é contraditório na segurança? Porque se ele tem leis para te deixar seguro na tua casa, para te deixar seguro na rua, para fazer tantas outras coisas para você e numa pseudo-segurança você se sentir à vontade morando num país, por que a lei que deveria ser aplicada em relação à tua segurança mental, à tua segurança, né, à tua saúde física, mental, psicológica, não é aplicada de forma severa como deveria ser aplicada?
Isso é muito ruim e eles gostam disso, faz parte da cultura do Japão e eu sou totalmente contra esse tipo de posicionamento a respeito do governo do Japão. Eles falam muito em leis daqui, leis lá. Existem-se pessoas que lutam para que isso acabe. Mas de contrapartida, existe um gigantesco número de pessoas que fazem com que isso não aconteça. E fazem com que o quê? Os filhos ainda recebam essa maldição e coloquem em prática no decorrer da sua vida, ou seja, não para, é geracional. Com certeza os filhos deles também agirão da mesma forma, infelizmente. Segundo ponto que eu quero abordar nesse vídeo para não ficar muito longo. Como o Japão é um país contraditório a respeito da vida, tá? Olha só, e esse eu quero ser bem breve, por quê? Existem muitas pessoas que questionam uma ou outra a respeito desse ponto de vista, às vezes eles tratam isso como algo ideológico, mas eu quero passar para vocês algo aqui que no Japão para mim soa como algo hipócrita. Uma vez eu estava na fábrica, eu também já comentei isso num vídeo, e eu fui enfiar a mão numa caixa para pegar umas caixas vazias para colocar peças, e tinha uma aranha, cara, do tamanho da palma da minha mão. E automaticamente o teu instinto humano é fazer o quê? Já se proteger, meio que matar, bater, espantar, fazer alguma coisa. O japonês chegou em mim e falou assim, não, não faz isso, não pode matar. Então qual é a cultura do Japão? É que existe um Deus, um espírito dentro de cada animal, seja inseto, seja o que for. Aí tudo bem, até esse ponto você pode respeitar. Você está morando no país deles, é a cultura deles, não tem problema nenhum. Só que eu tive que fazer o quê? Eu tive que pegar essa aranha, colocar dentro de uma caixinha, correr esse risco de não ser picado, mordido, não sei o que poderia acontecer, e colocar lá fora e deixar ela lá fora. Aí todo mundo ficou feliz e tal. Você sabia que o Japão foi um dos primeiros países a adotar uma lei de aborto em 1948? O aborto ele foi considerado crime no Japão a partir de 1880. E aumentou o caso de infanticídio, porque essas crianças não poderiam ser mortas no aborto conforme o procedimento, e eles esperavam nascer. Quando nasciam eles eram sacrificados, a palavra é essa, eles eram sacrificados. Os homens eles eram mortos, os meninos, e as meninas elas eram deixadas para viver. Por quê? Porque elas eram dadas em casamentos e tantas outras coisas. Desde aquela época já a mulher nesse caso era vista como uma forma de comércio, seja culturalmente, seja o que for, mas eram vistas. O índice de natalidade do país naquela época era altíssimo. Então depois da Segunda Guerra Mundial houve o quê? A superpopulação. E o que aconteceu? Economicamente eles acharam que estavam sendo prejudicados pela quantidade de pessoas que tinham. O que eles iam fazer? Aí que em 1948 o aborto foi legalizado. A questão é que esse não foi o único motivo pelo qual o aborto foi aceito no Japão. Pasmem, os médicos pressionaram o governo japonês dizendo que o aborto era uma grande fonte de renda, ou seja, o aborto era lucrativo. E aí quando médicos começam a falar que isso pode ser bom, a sociedade japonesa começa a aceitar esse tipo de procedimento e achar normal. Só que isso desencadeou algo, não somente no Japão, mas em todos os países, porque nos anos seguintes, várias mulheres de vários países vinham para o Japão a turismo, grávidas, e elas realizavam o procedimento do aborto aqui no Japão. O que isso gerou no Japão? A normalização do aborto, ou seja, esses procedimentos eram vistos como um procedimento normal, como se uma pessoa fosse no hospital para tirar um espinho fincado na pele. Tanto é que mais de 30% das mulheres japonesas fazem esse procedimento várias vezes na vida. Mas aí existe uma outra questão que entra na parte religiosa. Como o país aqui é um país pautado em questões budistas e shintoístas no âmbito espiritual, o que eles fazem? Você entra num templo desse, você vê várias estátuas com um chapeuzinho vermelho, acho que feito de crochê ou tricô, não sei, que se chama Mizuko Jizo, né? Que o que acontece ali? São os fetos representados, os fetos abortados representados. E essas pessoas que abortaram, elas vão lá supostamente rezar por esses fetos que foram abortados. E você vê vários relatos, existem vários testemunhos de pessoas que vão anos e anos, até décadas, ali rezar pelo feto que abortou com peso na consciência. E não só pessoas, mas médicos dessas clínicas de aborto, eles vão constantemente nesses lugares, nesses templos, para o quê? Para rezar e pedir uma purificação e aceitação em relação ao perdão que eles pedem
por esses procedimentos. E pessoas que trabalham na clínica, quase que todas, elas fazem esse mesmo ritual. Eles vão em busca do quê? De perdão e aceitação. Mas se eles vão em busca de perdão e aceitação, será que eles não têm plena consciência de que isso é um erro? Olha como isso vai muito mais além. Nos Estados Unidos, eles ofereciam para as mulheres que queriam abortar uma viagem para o Japão no custo ali aproximado, na época, de $8.000, na estadia de 4 dias, ou seja, viagem e hospedagem e em 4 dias aqui no Japão para realizar o procedimento. Virou um turismo do aborto o Japão. E saiu uma reportagem recentemente a respeito de que por que são altos os números de aborto no Japão? Porque as gravidezes desejadas, elas partem do pressuposto que os homens não gostam de usar preservativo e as mulheres, para não desagradar e para permanecer no relacionamento, elas aceitam e abortam depois. Simples assim. Então qual é a porcentagem de pessoas que são a favor desse procedimento? 80% da população japonesa é a favor, quase que sua totalidade. Nós estamos em 2022, em 2015 foi feito um levantamento que cerca de 180 mil abortos haviam sido feitos naquele ano no Japão. Imagine, se isso é uma crescente, como não está agora? Então, ou seja, você não pode matar um inseto, mas você pode matar uma criança. Pensa comigo, se isso não é contraditório. Então você passa por um país que é preocupado com a taxa de natalidade. Eles incentivam os pais a terem filhos, porque nós estamos precisando de cada ano, cada ano que passa, a trazer mais estrangeiros para trabalhar no Japão, porque nós não temos mão de obra local, não estão nascendo muitos japoneses. Mas presta atenção, eles mesmos incentivam a morte. Eles mesmos, eles criam lei para isso, eles aprovam essas situações. O fato de você não lidar com a questão do bullying é a mesma coisa que você dar uma arma na mão daqueles que estão sendo perseguidos. Tantos são os que cometem suicídio, que pulam aí, estudantes que sofrem bullying, que chegam na beira do trem e pulam na frente do trem. A falta da criação de uma lei a respeito de algo que poderia funcionar bem e fazer com que o povo vivesse em harmonia e não tivesse mais esses casos de depressão, suicídio, pânico, isolamento, enfim, tantas outras coisas, esse espírito de inferioridade que acontece aqui. Você incentiva o aborto. Você quer falar de natalidade se você incentiva a morte? O país que eu moro, Japão, nesses casos eu vejo como um país contraditório. Espero que você tenha gostado do vídeo, é um vídeo informativo, tá? Lembrando mais uma vez, essa é a minha visão sobre o Japão e sobre esses assuntos. Eu respeito a tua opinião, mas essa é a minha opinião, a opinião de alguém que mora aqui nessa nação e convive com essas situações. Lembrando que eu só citei alguns fatos aqui, ó, meio que isolados, mas são tantos os testemunhos de pessoas que passaram por essas situações desagradáveis aqui no Japão, que dá para escrever um livro. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like firmeza, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Fui.